Pois, segundo as fontes clássicas, sobretudo dos filósofos historiadores gregos, a moeda terá nascido na Grécia ou na Lídia. Toda a gente sabe que ou num ou no outro, a maior parte dos autores consideram que é da Lídia, mas outros não, consideram que foi na Grécia. O que é verdade é que elas devem ser contemporâneas. Eram cunhadas em ouro e, sobretudo, em eletro. O eletro, como sabem, é uma liga de ouro e prata, que tanto pode ser natural como feita artificialmente, fazer essa liga. A moeda nasceu nessa região e pergunta-se porquê. Não quer dizer que anteriormente, até já na Mesopotâmia e séculos bem largos, já se usava um padrão de ouro, de metal, normalmente prata, até nem era ouro, era prata, para funcionar como elemento de padrão nas trocas, uma vez que a troca direta nem sempre se ajustava, trocar um carneiro por um boi ou uma cevada por outro elemento qualquer. Portanto, já havia blocos metálicos, mas geralmente era o peso, com uma marca, mas não tinham formas definidas. Posteriormente, até se admite que, por exemplo, quando os fenícios, nas suas navegações, levavam objetos, taças, figuras em bons metais, que parece terem servido também como troca. Então, para facilitar essa dificuldade das trocas diretas, pensou-se criar esse padrão mais pequeno, que aqueles blocos de metal que não tinham pesos normais, variavam, não é? E criou-se, portanto, uma peçazinha, conforme, primeiro, como sabem, tinha uma forma de um grão, não é? Depois é que passou ao disco, e esse disco metálico, para determinar a sua origem, foi necessário pôr-lhe as marcas. Portanto, gravados certos elementos, entre eles eram figuras, normalmente eram divindades. As primeiras parece que foram divindades, embora se diga que há algumas imagens que estão lá os reis dos lídios ou dos gregos, enfim. Mas não há dúvida que as mais, pelo menos as mais abundantes, eram imagens de figuras divinas. Mas depois começam a aparecer também todo um conjunto de outras variedades, como os símbolos das cidades, peixes, outros animais, plantas, os próprios templos que estavam ali marcados, depois as legendas com os nomes das cidades, algumas com datas, enfim, os títulos e formas mais para os gregos, já um bocadinho mais avançados, já a função dos autores das moedas, etc. Ora, isto vai dar origem a cada vez maior produção de moedas e se a moeda nasceu, de facto, por uma questão económica, ela rapidamente passa a ter outras qualificações. Símbolo de riqueza, símbolo de poder, autoridade e prestígio. Portanto, a moeda passa, de facto, e também, embora Aristóteles assim diz, passa a ter uma função social importante. Porque, enfim, embora nem toda a gente usasse a moeda, mas é facto que começa a democratizar-se a sua utilização para os produtos mais pequenos, não é? Não era só
as grandes quantias. Portanto, a moeda passa a ser usada não só pelos gregos, que depois, e aos gregos se deve, de facto, a sua expansão por todo o Mediterrâneo ocidental, até à Península Ibérica, e para o Oriente até quase ao Indo, não é? Até quase ao rio Indo. Essas populações onde eles impuseram as suas moedas, como sabemos, as moedas gregas, que eram a unidade era a dracma, tinha, e com muitos divisores e com os nomes muito esquisitos, não é? E muitos múltiplos, não é? O didracma, o tetradracma, etc. por aí. E autorizam os povos locais a fazerem também as suas próprias moedas. Os romanos, como sabemos, herdeiros do povo grego, levaram também por todo o seu império e até fora dele as suas moedas. Não é? As moedas a partir do século I, portanto, sobretudo as moedas imperiais, são, como sabem, moedas bastante boas em qualidade, quer na qualidade intrínseca, tanto dos metais ou das ligas, quer relativamente à sua constituição técnica, não é verdade? Os romanos já tinham também, tal como os gregos, uma boa organização nesse aspecto. Aliás, a palavra moeda vem do latim, não é verdade? Da deusa moneta, não é? Monio, que é o verbo monio, quer dizer respeitar, não é? E então os romanos levaram ao extremo o uso da moeda por todo o seu império. Como sabem, até na Península Ibérica cá temos também as nossas oficinas, quer, enfim, de influência romana, quer depois as próprias oficinas indígenas. Os romanos tinham várias unidades, o áureos, na verdade, antes, isto foi já na monarquia, com Augusto, a prata, que eram os denários, e depois em cobre ou bronze o aço. E praticamente durante todo o Império estas foram as principais unidades, enfim, depois com múltiplos e submúltiplos. Só depois, pelos finais do Império e dada os contactos com os outros povos, enfim, a situação de decadência em que se começou a viver, há alterações destas unidades. De tal maneira que a moeda é depois, enfim, adaptada pelos povos bárbaros e pelos povos do período medieval, que, embora tenham um conceito de moeda, mas totalmente diferente das espécies romanas, sobretudo em qualidade da sua produção. Como sabem, as moedas gregas e romanas eram moedas bem perfeitinhas, sobretudo as dos metais nobres, e até as outras também, só em épocas de crise é que elas eram piores, não é? Portanto, até aí a moeda nos dá uma ideia da história propriamente, da história económica, da história social, da história política, através da própria manifestação da técnica de produção e da sua qualidade.